Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, a minha posição bíblica. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o ter fé e crer. Será que você confunde crer e ter fé? Porque a maioria das pessoas, elas utilizam os termos fé e crer como se fosse a mesma coisa. Mas na realidade a gente vai ver aqui que não é a mesma coisa. Então, irmãos, o crer, ele, além de ser acreditar, ele é obedecer um mandamento. Crer também é um ato de submissão. Já a fé é uma atitude, é uma ação de consciência e de vivência. A partir do momento em que nós fomos desenvolvendo o vídeo, os irmãos vão entendendo melhor o assunto. Então, crer e fé devem caminhar juntas, mas são duas coisas totalmente diferentes. A fé, ela vem antes do crer, por quê? Porque a fé é um dom de Deus, é um presente gratuito de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então aqui fala de uma fé que foi dada aos santos. Então essa fé, irmãos, ela é o quê? É um conjunto de verdades. E o que é batalhar pela fé? Batalhar pela fé é você perseverar mesmo diante das perseguições. A fé, ela é uma convicção produzida pelo Espírito Santo no coração do homem. Já a fé para a salvação é diferente. A fé para a salvação é diferente da fé dada aos santos. Quando o homem ouve o Evangelho, o Espírito Santo ele faz um trabalho na vida da pessoa, mostrando a veracidade daquela palavra. O homem, quando ele se depara com o Evangelho, ele decide crer em Deus. Ele decide obedecer aos mandamentos de Deus. Quando uma pessoa está pregando o Evangelho, se a pessoa crê na mensagem, se a pessoa crê em tudo que está sendo transmitido, aquela pessoa ela vai se submeter àquele ensinamento. Então, irmãos, por exemplo, quando Deus ele pediu a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque, Abraão ele creu em Deus. Ele se submeteu a Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus poderia até ressuscitar o seu filho. Como é que ele sabia que Deus iria ressuscitar o filho? Ele sabia disso pela fé. Quando a gente vai lá para Romanos 10, versículo 17, diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, a fé, ela inicia no momento em que você é exposto à palavra de Deus. Então, você já creu no Evangelho? Sim. Agora você precisa se expor à palavra de Deus. Então, aqui está falando que para quem já tem um conhecimento de Deus. Lá em Tiago 2, verso 19, diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, irmãos, os demônios, eles creem em Deus, Por quê? Porque crer, nós já vimos aqui, é um ato de submissão. Ou seja, os demônios, eles estão submissos a Deus. Só que tem um problema, Só que os demônios, eles creem sem fé. Nós temos que unir o crer com a fé. Sem essa união, a nossa crença ela não tem efeito. Passa a ser uma crença vazia. Então nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque às vezes a nossa maneira de crer é semelhante à dos demônios. Lá em João 20, verso 31, diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João está falando aqui, irmão, dos sinais que Cristo operou. Os escritos de Jesus é para que creiais, para que vocês obedeçam, e obedecendo vocês terão vida. Então o que vem primeiro? Primeiro vem os escritos de Jesus, e em segundo lugar vem o crer. Quando a gente vai lá para João 3, versículo 18, diz assim: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vemos mais uma vez aqui o crer, no sentido de obedecer. Então, irmãos, quando você começa a ouvir e estudar a palavra de Deus, essa palavra
ela gera fé em você. Existe uma relação, portanto, entre fé e arrependimento. Então, junto com essa fé, vem o arrependimento. A palavra, ela vai mostrar para você que você é um pecador e que precisa se arrepender. Então, fé e arrependimento, eles desempenham o quê? Um papel de cooperação no processo de salvação. O arrependimento sem a fé não tem efeito. Fé em Cristo vai fazer o quê? Você abandonar o pecado. Lá em Romanos 10, versículo 14, diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a pessoa, irmãos, ela só passa a crer em Deus depois o quê? Depois que ela ouve a mensagem do Evangelho. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, primeiro vem o quê? Primeiro vem a mensagem do Evangelho e depois vem o crer. João 6, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Então o contexto aqui dessa passagem, irmãos, foi quando Jesus disse: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E os discípulos até respondendo para Jesus, duro é esse discurso. Então, irmãos, acreditar em Deus não é somente aceitar a existência dele, mas é obedecê-lo. A fé, ela foi colocada por Deus na sua vida e em seguida você é exposto à palavra de Deus. Por meio da palavra, a pessoa passa a conhecer quem é Jesus e passa a obedecê-lo, Através dos versículos que eu vou ler aqui para os irmãos, vai nos mostrar isso. Por exemplo, João 3,16, nosso versículo bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que todo aquele que nele crê. Então, a gente vai ter a vida eterna por quê? Porque crê. O crê aqui no sentido de obedecer. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a gente vê aqui um contraste entre o crer e o rebelde. O rebelde é aquele que não crê nos mandamentos, aquele que não obedece. O crer é no sentido de obedecer. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem está submisso a mim, quem crê em mim, quem me obedece, tem a vida eterna. Então, irmãos, a partir do momento então, em que a pessoa crê, essas passagens que eu acabei de ler, elas vão fazer sentido na vida da pessoa. E ela vai querer, então, colocar em prática a palavra de Deus. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele que lhe daria a terra, onde ele estava ali peregrinando, o que Abraão fez? Ele creu em tudo que Deus mandava ele fazer. Ele tinha certeza de que Deus faria o que Deus tinha prometido para ele. Num determinado momento, irmãos, Deus mandou Abraão circuncidar os machos da sua casa. E já existia muita gente com ele, que acompanhou Abraão. E Abraão, então, circuncidou todo mundo no mesmo dia, mostrando que crer é obedecer. Então, a partir de Abraão, toda a sua casa foi circuncidada naquele dia. Por quê? Porque Deus disse que era para ser feito. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está querendo dizer aqui quando guardou a fé? Ele guardou a fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Esses ensinamentos de Cristo gerou em Paulo fé, porque Paulo ele não tinha o Novo Testamento escrito já, compilado. Paulo ele tinha o quê? A lei, os profetas e os salmos. E a lei, os profetas e os salmos geraram fé em Paulo. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, irmãos, é isto que muitas vezes falta na igreja, essa fidelidade aos ensinamentos de Cristo. E essa fidelidade faz com que eu tenha certeza de que Deus é justo, de que Deus não falha. Ah, mas pastor, mas eu creio. Sim, eu obedeço, mas eu não conheço os ensinamentos. Então as duas coisas têm que caminhar juntas. Por exemplo, nós sabemos, que a questão da apostasia. Nós sabemos que a apostasia é o afastamento da fé. Então os ensinamentos da Bíblia, elas começam
é a não fazer mais sentido para a gente, né? A pessoa que está em apostasia. Então a fé, irmãos, é uma coisa que acaba, mas ela pode diminuir, né? Ou aumentar também. E a fé, nós sabemos que a fé ela pode ser dimensionada. Mateus 15, 28, diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então isso aqui está falando daquela mulher cananeia. Jesus fala, grande é a tua fé. Lá em Mateus 8, 26 diz assim: E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então para aqueles discípulos Jesus disse, homens de pouca fé. E lá em Marcos 4, versículo 40, diz assim, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, irmãos, quando Abraão ele levou Isaac para sacrifício, ele cria em Deus. Tanto é que ele providenciou o altar, ele pôs em ordem a lenha, ele amarrou Isaac, ele estendeu a mão, né, e pegou o cutelo, até quando o anjo bradou e não deixou ele matar o menino. Vocês acham que a fé de Abraão nesse caso aumentou ou diminuiu? Com certeza aumentou. Lá em 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 7, diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que a gente percebe aqui é que a fé, ela sem ser provada, ela não é fé. Como é que a fé é provada? Através dos desafios, né, que são colocados na nossa vida, através das adversidades. Confiar em Deus, mesmo sem ter evidência de um resultado favorável. Então, para sabermos se o que sentimos é efetivamente fé, basta ver se ela produz frutos de amor. Tiago ele diz que a fé sem obras é morta. Lá em Tiago 2, versículo 26, diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então a obra, o que é a obra? A obra é a prática da fé. Quais são as obras que eu devo praticar? As obras da fé. Por exemplo, evangelizar, orar, interceder pelas pessoas, né? Ensinar. Tudo isso são obras da fé. E a fé, a gente sabe que é um dom de Deus, mas exige do homem uma atitude de mudança e de liberdade de escolha. Então a fé, irmãos, ela precisa ser forte e ela precisa também ser constante. Um bom exemplo, né, para nós diferenciarmos fé e crença é no caso de Abraão. Depois que Abraão ele trouxe Ló, né, de volta, e depois que Abraão teve um encontro com Melquisedeque, lá em Gênesis 15, Deus ele promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Então, mesmo sem ver a promessa realizada, Abraão ele creu naquilo que Jesus falou, que ele seria o pai de uma grande nação. E Deus, pela sua onisciência, ele conhecia a fé de Abraão. E Abraão, então, creu em Deus e isso foi contado como justiça. Então, aqui nós vemos como a fé de Abraão contribuiu para que Abraão não apenas acreditasse nas promessas de Deus, mas também ele agiu em obediência. Era uma situação desafiadora para Abraão, com certeza, mas ele creu no que Deus falou. Por exemplo, o caso de Tomé. O caso de Tomé também é um caso interessante. Por quê? Porque ele afirma, né, que ele não iria crer até que visse e tocasse nas feridas de Jesus. Então Tomé, irmãos, já tinha uma fé dentro dele, mas só que é uma fé superficial. Quando Jesus ele aparece e confronta, né, Tomé ele exclama, né, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus responde que aqueles que acreditam sem ver são bem-aventurados. Então nós vemos, irmãos, que crer ele é um ato de submissão, pois implica em obedecer. Tomé, então, ele teve a oportunidade de passar a crer em Cristo naquele momento em que ele teve um encontro pessoal com ele. Marcos 9, versículo 23 diz assim, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então percebe aqui, irmãos, que o pai do menino ele tinha fé, mas uma fé o quê? Superficial.
Aí Jesus disse para ele, você precisa crer. Então o pai do menino disse, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, me ajuda a te obedecer, me ajuda a cumprir os seus mandamentos. Então provavelmente, irmãos, o pai desse menino ele estava convicto, ele estava convencido de que Jesus iria operar. Mas só estar convicto e só estar convencido não é suficiente. Uma pessoa que tem só uma convicção não quer dizer que essa pessoa vai obter a cura, que vai receber a bênção. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, como que nós podemos agradar a Deus? Viver de acordo com os seus ensinamentos, buscar um relacionamento profundo, demonstrar amor, obediência. Então não é só crer que Deus existe, é crer na existência de Deus não é suficiente. Preciso saber que Ele é galardoador. Para saber isso, o que eu preciso? Preciso ter fé. Eu tenho que buscar. Né? Como deixar de ter uma fé superficial? Então nós já vimos que só o crer não é suficiente. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus, mas ela precisa ser cultivada. Então a pessoa ela precisa se expor à palavra de Deus e aplicar os seus ensinamentos na sua vida cotidiana. Por isso que muitas pessoas falam que creem, mas não recebem. Pastor, eu creio, mas você já recebeu? Não. Por quê? Porque só o crer não é suficiente. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A partir do momento em que eu passo a cultivar a minha fé, eu passo a agir. Então, pela fé, Abel ofereceu. Não é que Abel não precisou de crer para obedecer. Quando eu cultivo a minha fé, o crer, ele passa a ser uma coisa natural. Lá em Hebreus 11, 33 diz assim, os quais pela fé, não diz pela crença, mas pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Hebreus 1, versículo 1 diz assim, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então percebe que o início de tudo é a fé? A fé é o início. A fé é o firme fundamento. A fé é a base. Marcos 11, versículo 24 diz assim, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Então creiam que já receberam. Então aqui a fé ela está agindo. Assim lhes sucederá, ou seja, vai acontecer por quê? Porque você creu. Porque crer é um ato de submissão, pois implica em obedecer. Então quando a gente ora, não basta a pessoa crer. Ela tem que ter a fé também acompanhada. Salmo 139, versículo 1 diz assim, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Então, irmãos, pela onisciência de Deus, ele já sabia que Davi tinha uma fé cultivada em seu coração. Então, quando Davi ele pensava em alguma coisa para pedir a Deus, o pensamento de Davi movia o coração de Deus e a resposta vinha. Então, por causa da fé ou por causa da crença? Por causa da fé. Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então isso aqui se chama uma fé cultivada. Tudo na nossa vida, irmãos, inicia pela fé. A salvação é pela fé. Se você vai trabalhar para Deus, é pela fé. Então tudo se inicia pela fé. Lucas 8,43 diz assim, E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue.
E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, irmãos, muita gente tocou em Jesus? Certamente. Mas nenhum daqueles que tocaram a Jesus recebeu nada. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas apenas criam que Deus existia. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tinha fé. A fé da mulher fez com que ela se arriscasse a sua vida, né, porque ela era considerada impura, e a fé dela fez com que ela fez com que saísse virtude de Jesus. E a mulher, então, ela foi curada. Lá em Mateus 9, 22, vai falar, né, da fé dessa mulher. Diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ou seja, a tua fé te salvou. Não foi a tua crença, né? A tua fé te salvou. Se não fosse a fé da mulher, a cura não aconteceria. A fé, ela vem de Deus, mas ela precisa o quê? Ser cultivada. Cultivada com o quê? Pelo conhecimento da palavra. A fé é agir, a fé é uma ação. Já o crer, não, o crer é obedecer. Obedecer é um mandamento, é um ato de submissão. Crer e ter fé tem que andar juntos. Não adianta cultivar a fé, mas não obedecer. E se a pessoa só crer, não é a garantia de que a bênção vai chegar. Amém, irmãos? Então, eu finalizo aqui este vídeo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você queira fazer alguma pergunta ou mesmo queira fazer algum comentário do vídeo, peço que você use aí os comentários. Caso você tenha gostado do vídeo, peço aí que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva no canal. Queria agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.